Então, pessoal, está começando unidade 4, nossa aula de gestão de marketing 2. Falando agora um pouco mais aprofundado do que a gente falou na unidade 3, que a gente falou só da microeconomia, a gente vai falar agora da análise do mercado mesmo, como que a gente olha para dentro do mercado. Meu nome é professora Marina Monteiro Garcia. Se você não viu nenhuma aula minha ainda, volta aí no sua playlist que você vai ver as outras. Os objetivos de hoje, primeiro de tudo, é reconhecer essa importância dessa análise de mercado, construir as etapas que vão compor esse estudo de mercado e identificar fontes adequadas para colaboração com os estudos. Então, vamos dar um panorama geral aqui do que nós vamos falar, né? A análise de mercado, na verdade, é uma ferramenta extremamente essencial dentro das empresas, para ser utilizado tanto no curto quanto no longo prazo. Por quê? Se você não analisa a estratégia que você vai tomar, se você não para, não olha e não entende muito bem o que você está fazendo, os erros que acontecerão poderão ser irreversíveis. Então, uma das análises é a pesquisa de mercado, que é possível identificar até mesmo solucionar grandes problemas, conhecer essas tendências e também alguns impactos de consumo. A gente está vivendo um momento na economia e um momento do consumidor, que esse consumidor, ele é muito ativo, ele quer dar muita opinião dele. Inclusive, eu falei isso em aulas passadas, que a gente está na era 4.0. O que é a era 4.0 do marketing? É a era que o consumidor, ele não quer só consumir, ele também quer colocar o dedinho, ele quer ter coparticipação, ele quer ser ouvido. Então, nada melhor do que você fazer uma pesquisa para você poder ouvi-lo. E aí, a gente vai ter que realizar ele, claro, em algumas etapas, a gente vai ter que entender o objetivo e várias outras coisas. Mas é claro, atenção, a aula de hoje não é sobre pesquisa de marketing. A gente tem uma unidade específica, só de pesquisa de marketing. A gente fala só de pesquisa, mas não é nesse período, é mais para frente. Se eu não me engano, é no terceiro período. E aí, a gente vai começar falando sobre essa importância que eu acabei de falar hoje. A gente tem uma mudança no mercado muito grande. O mercado, cada hora, ele está mudando e a opinião das pessoas está mudando cada vez mais. Sem as informações essenciais, analisar esse mercado e decidir as melhores estratégias é como trabalhar no escuro. Então, ainda mais com essa globalização que a gente está vivendo. Porque as novas tecnologias surgem, novas tendências, e o consumidor, ele começa a ser mais exigente, querendo cada vez mais atender as necessidades dele. Lembra que nós vimos em 2 unidades passadas, o marketing não cria necessidade, ele cria desejo, a necessidade é algo latente dentro dele? Então, essa necessidade dele, com a globalização e com as informações e com as redes sociais, a internet e esse consumidor altamente conectado, ele começa a querer atender essas necessidades cada vez mais sofisticadas. E cabe às empresas e às marcas tentarem atender isso. E também, claro, entender essas novas demandas. Então, as organizações, elas começam a se diferenciar das demais, oferecendo, claro, coisas que satisfaçam e que superem essas expectativas dele, para assim gerar a lealdade e a fidelização desse cliente. Porque senão você vai comprar uma vez e você não vai comprar muito mais, nunca mais. O Cobra, que é um grande autor, inclusive, se vocês quiserem indicação de livro, o Cobra, ele é um autor de marketing aqui no Brasil que ele é muito respeitado. Ele fala o seguinte: a pesquisa de marketing pode ser entendida como qualquer esforço planejado e organizado para obter informações, fatos e conhecimentos novos, para facilitar o processo de decisão de mercado. Conhecer esse cliente, conhecer as necessidades dele e, claro, sempre tentar superar as expectativas dele, tentando gerar o que eu acabei de falar, a lealdade. Só que essa análise de mercado, ela poderá ser utilizada também para a criação de novas oportunidades, como, por exemplo, entrada de um novo produto no mercado. E dessa forma, ela se torna uma ferramenta essencial para responder aos 4 compostos de marketing, para você entender esses 4 compostos. E quais são os 4 compostos de marketing que a gente já viu em aulas passadas? Os 4 compostos de marketing são produto, preço,
promoção e praça. Já falei sobre isso aqui, inclusive, se você não tá lembrando, pode voltar nos vídeos anteriores, que mesmo a gente, promoção, quando a gente fala em promoção, a gente está falando em promover. O brasileiro confunde muito por essa palavra ter dois entendimentos dentro do marketing, ele confunde muito promoção. O promoção do marketing não é o promoção de liquidação, é o de promover, de se tornar visto. Então, e praça, no caso aqui, claro, né, distribuição, é aquela coisa de fazer o negócio chegar na mão do consumidor. Então, Morita, que é um outro autor que a gente também está usando nessa unidade, fala o seguinte: analisando cada um dos elementos que compõem o composto de marketing, pode-se verificar com maior clareza essa importância da análise do mercado. E aí a gente vai ver a seguir aqui os principais pontos dessa análise. Deve estar um pouco pequeno para quem está enxergando no celular, peço desculpas, ok? Mas é porque eu fiz no computador grandão, agora que eu estou no computador pequenininho que eu estou vendo que está pequeno. Melhorarei no próximo slide. O preço, gente, quando a gente pesquisa e analisa o preço, a gente pode entender o impacto desse variável preço. Quanto que será impactado para o consumidor e os pontos negativos e positivos disso. Já o produto, a gente pode verificar a análise do consumidor com relação a produtos existentes, entender preço, entender qualidade e entender se a gente vai conseguir atender as expectativas dele criando algo novo, ou se o nosso produto também está atendendo essas expectativas. A promoção, ele está muito atrelado a preço. E quanto maior será a necessidade de realizar promoções, porque quanto mais alto for o preço, mais terá necessário você divulgar. Quanto menor é o preço, menos você necessita desse fator promoção. O elemento praça, ele não está ligado só ao ponto de venda, mas ele também está analisando outras coisas, como infraestrutura, será que dá para chegar naquele lugar? Será que como é que são os correios daquele lugar? A gente vai necessitar de outro tipo de entrega? Porque se a gente não analisa, voltando um ponto aqui, se a gente não analisa, se a gente não usa as análises de mercado para tentar entender cada um desses compostos nos mercados, a gente não está fazendo uma análise completa. E aí eu vou para as etapas desse estudo, porque todo estudo tem uma etapa. Primeiro, eu tenho que definir esses problemas e esses objetivos dessa pesquisa. Depois, eu vou desenvolver um plano mesmo de pesquisa. O plano de pesquisa pula para a coleta de dados, que a coleta de dados é quando a gente vai na rua, a gente procura o consumidor, procura o cliente. Depois a gente faz a análise. Depois a gente apresenta o resultado e com base na apresentação do resultado a gente toma a decisão. E muitas vezes a gente volta lá no 1, porque a decisão muitas vezes pode vir a ser um novo estudo de mercado. Isso a gente usa muito em pesquisa acadêmica, inclusive, chegar no final e falar bem assim, não chego a conclusão nenhuma, eu tenho que ver tudo de novo. Eu, inclusive, acabei de publicar um artigo que eu cheguei a essa conclusão. Então, antes de conhecermos cada etapa, a gente precisa identificar melhor a pesquisa a ser aplicada, porque não adianta a gente ir direto para objetivos se a gente não entender que tipo de pesquisa que a gente vai ter que ter ali. Então, eu tenho várias pesquisas. Uma delas é bibliográfica, que, na verdade, você vai levantar a partir de tudo que já foi publicado, livros, revistas, teses, dissertações, entre outros, e aquilo que você busca. Eu tenho a experimental, que aí você vai demonstrar, você vai experimentar, você vai demonstrar como e por que determinado fato é produzido. Você vai mostrar para a pessoa e vai fazer ela ter uma experiência com aquilo. A exploratória, a gente vai tentar, como é que eu poderia dizer aqui? Você vai perceber o mercado através de exploração, de você analisar o mercado. Já de mercado, ela é muito mais focada em entrevista. Você pergunta para a pessoa. Na exploratória, na experimental, você não pergunta. Na experimental, você analisa com base no que você vê.
A exploratória é muito mais de percepção. A de mercado eu pergunto. E a descritiva, ela já é mais potencial. Então, eu vou mais levar em consideração os dados demográficos e as atitudes. Então, eu vou só descrever aquilo que eu tenho. Por exemplo, no Espírito Santo eu tenho X pessoas da classe AB. Eu vou fazer uma pesquisa descritiva. Eu não vou perguntar ao mercado. Mas, contudo, entretanto, todavia, já falo para vocês que tudo isso nós vamos ver muito mais a fundo e de uma forma muito mais completa lá quando a gente for estudar a pesquisa de marketing. Por isso que está bem sucinto isso aqui. Até porque nem é cobrado dessa forma aqui agora. Agora é mais para vocês saberem que existem essa diferença. E aí eu tenho 2 tipos de abordagem. Uma é qualitativa e a outra é quantitativa. Quando eu vou falar da qualitativa, eu vou simplesmente... É como se eu estivesse lançando um novo produto no mercado, por exemplo, e eu vou observar e vou fazer perguntas e testes muito mais abertos para as pessoas. Então, eu vou chegar, eu estou no supermercado, por exemplo, e aí eu vou colocar uma nova embalagem lá no supermercado, ok? Coloquei lá. Eu vou analisar como que a pessoa está sendo impactado por aquela nova embalagem. Eu não vou perguntar, eu não vou ter interferência. E aí depois eu posso até ter uma interferência e perguntar para ela e ela emitir a opinião dela. Mas nesse caso, eu quero muito mais entender do que quantificar. Então eu quero entender. Então quando eu pergunto de uma forma muito mais abrangente. E a gente, quando fala que é qualitativa, a gente está qualificando alguma coisa. Qual a diferença de qualificar e quantificar? Eu qualifico, eu como boa professora de estatística, explico isso todo semestre. Qualificar é quando você vai dar nome aos bois, você vai dar um nome para aquilo dali. Eu vou qualificar, ele é bonito, ele é feio, ele é eficiente, ele é... Ok? Isso é qualificar. Quantificar é eu dar um número para representar aquilo ou simplesmente responder sim ou não para algo. Então, eu vou ter... Quando eu vou para quantitativa nesse caso, eu faria uma pesquisa para as pessoas no supermercado perguntando bem assim, você compraria esse produto? Você só vai ter 2 opções de resposta, sim ou não. Mas se eu quero entender por que você compra aquele produto, eu vou te perguntar, por que você compraria esse produto? E vou deixar você qualificar isso. Essa que é a grande diferença de quantitativo e qualitativo. E aí, outra diferença também que a gente pode citar, da questão de quantitativa e qualitativa, é que na qualitativa a gente não depende tanto das estatísticas, e na quantitativa sim. Então, para uma pesquisa ser viável, ela tem que estar nas bases estatísticas de probabilidade, de amostra e tudo isso. E eu sei que vocês não entendem nada sobre isso, e eu não estou ensinando isso, eu só estou explicando, por favor. Não arranquem os cabelos, já quase arrancaram o cabelo na semana passada que eu fui falar de economia aqui, falei de custo, falei de um monte de coisa. Então, gente, com o plano de estudo pronto, a gente vai começar a coletar essas informações. E aí a gente vai começar a entender quais são as fontes de dados, se a gente vai falar do macroambiente ou do microambiente, e, claro, começar a separar essas origens. E a gente já falou de microambiente e de macroambiente antes. Então, as análises desses dados podem resultar em vantagens competitivas para empresas, porque a partir desse estudo, a gente vai começar a entender os comportamentos e as estratégias. Os dados do microambiente, gente, vão ser aqueles que têm origem no ambiente interno. Vocês lembram que a gente falou isso? Fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes. E os do macroambiente, a gente vai falar do tudo que a gente está vendo externo. Então, os dados a seguir, né, nós vamos ver alguns dados de microambiente. Primeiro, com o cliente. Entendimento do cliente, perguntar para o cliente. Tem um autor de marketing que eu adoro ele, que ele tem um livro que está até aqui na minha cabeceira, que eu estava lendo ele hoje, Marketing de Conteúdo. Esse livro aqui é sensacional para quem gosta de marketing digital, inclusive. Até uma diquinha aqui de livro para vocês. O Rafael Hess fala o seguinte nas palestras dele. Você quer entender o seu cliente? Faça o método PPT. PPT é pega a porra do telefone. Ih, xinguei, mas é porque não existe como falar isso sem xingar.
é pegar o telefone e ligar para a pessoa. Não existe melhor método de pesquisa do que você pegar o telefone e ouvir. E quando eu falo pegar o telefone e ouvir, é assim que a gente tem que fazer com o cliente. Eu vejo muitas empresas gastando rios de dinheiro para fazer uma pesquisa com o cliente, uma pesquisa estruturada, aí ele manda um formulário e o cliente não responde o formulário. Mas se o gestor daquela conta pegar o telefone e ligar para o cliente, ele vai abrir, sim, o coração dele e vai falar com você. Outra coisa é o concorrente. Gente, a análise do concorrente, a gente pode pôr até, inclusive, analisar erros dos concorrentes com clientes. Fornecedores, identificar e entender os fornecedores do negócio vai ser determinante estrategicamente, porque dependendo da capacidade produtiva dele, você vai poder suprir ou não as necessidades que o mercado tem. E, como sempre, a nossa aula rápida, rasteira e objetiva, gravada, está finalizando. Agora eu fico com os meus alunos que estão na aula presencial. Não, presencial não, virtual, né? Mas ao vivo. Não deixem de vir na nossa aula ao vivo. É muito importante a sua presença aqui para você poder ter uma conexão com seus outros colegas. Até a próxima, gente.